Fala, meu nobre, tranquilo? Milagrosamente, a Cubot mandou mais um celular pra gente. É um celular que a gente já recebeu ano passado, só que com uma leve modificação. Os caras meteram 512 GB de memória num celularzinho chinês, cara. Eles fizeram essa parada no novo Cubot P80 e meteram 8/512 GB num celular que infelizmente é a cara do iPhone 14 Pro Max. Só que convenhamos que nem só de design vive o homem e a gente precisa falar sobre o Cubot P80. Afinal, isso daqui é um bait e eu tô forçando esse celular porque eu fui patrocinado, ou o negócio de fato é um celular maneiro? E a resposta é mais ou menos as duas coisas. Em hardware, o P80 tem nada mais nada menos do que um MT8788, que é um processador feito para tablet levemente datado, o que segura a interface do celular e faz ele não travar. São uns 8 GB de memória RAM DDR4X e a memória interna, que eu não preciso falar, que são 512 GB de memória interna, cara. É tipo muita memória. Uma das coisas que salvam muito a experiência do P80 é o fato dele suportar o câmera 2 API, que faz com que você consiga tirar fotos bem detalhadas, bem nítidas e bem maneiras utilizando a Google Câmera. Tem algumas no modo retrato que você pode falar o óbvio, você é um cara feio, só que a qualidade geral da foto assusta, cara. Então vamos lá, Google Câmera, hardware mais ou menos a ponto de você não precisar se preocupar com travamento, muita memória interna, muita memória RAM, e tudo isso sendo vendido por R$700 no AliExpress, tirando os impostos de mais R$700. Ele já veio com essa capinha de fábrica dentro da caixa, e uma parada muito maneira é que, apesar do design dele ser extremamente baba-ovo da Apple, a cor da tampa traseira segue a mesma cor da lente, que segue a mesma cor do aro lateral de policarbonato, fazendo o celular ser verdadeiramente bonito, por mais que às vezes ele pareça uma réplica muito porca de um iPhone 14. Depois de anos sem aparecer aqui, eu tava morrendo de saudade de vocês. Em pleno 2024, finalmente a Cubot lançou a versão 2024 do P80, jovens. Caso você não saiba o que é P80, o P80 é um celular que a Cubot lançou no ano passado, que tem muitos pontos positivos, outros pontos negativos, mas a pior parte é literalmente esse design de iPhone, mano. Porque dá muita impressão que o produto é uma réplica e você tá tentando ter algo que você não tem condições. É uma sensação bem triste, só que a Cubot apelou num nível tão forte no novo P80 que pela primeira vez na minha vida eu tô pensando em reconsiderar e ficar com ele. E eu vou explicar pra vocês. As coisas acontecem aqui dentro ao mesmo tempo que acontecem várias coisas lá fora. O mundo segue normalmente e do nada, do mais completo nada, a Cubot me bota nada mais, nada menos do que 512 GB num celularzinho que parece uma réplica de iPhone. Eu não falei 128, eu não falei 256, mas sim 512 GB, mano. É memória pra simplesmente você armazenar muita coisa. Mas se por um lado o novo P80 tem tanta memória assim, eles deixaram passar a oportunidade e infelizmente não atualizaram o processador, que é o mesmo MT8788, processador para tablet, lançado em 2020, que tem 8 núcleos a 1.99 GHz, pode citar 2 GHz, com 4 núcleos para desempenho, núcleos extremamente antigos. Cortex A73 é a terceira geração de núcleos de desempenho de toda a era de 64 bits da ARM. Cortex A53 é a primeira geração de núcleos 64 bits, irmão. Então, no máximo, do máximo, esse celular vai bater uma média de 280 mil pontos no Antutu Benchmark. Porém, considerando que essa pontuação é o suficiente para rodar a interface sem explodir, você ainda consegue mexer no seu celular normalmente, usar a sua Google Câmera, já que ele tem o câmera 2 API completo, sem precisar se preocupar se o seu celular vai ter memória ou não. O principal ponto que faz ele rodar sem tanto lag, mesmo tendo o processador tão datado, é a interface do Android puro, mais 8 GB de memória RAM, irmão. Porém, é muito importante que você não se engane. Esses 8 GB de memória RAM conseguem fazer um milagre absurdo na interface. Você consegue abrir os seus aplicativos, você consegue navegar nos seus aplicativos sem tanto lag, sem tanta dor de cabeça. Entretanto, coisas que precisem da sua GPU, você vai dar uma sofrida. E eu vou dar alguns exemplos pra vocês. GTA San Andreas Definitive Edition. Você consegue abrir o título aqui, porém, uma vez que ele tá carregado, você sente os micro lags na interface. E você consegue ver como a GPU desse celular sofre pra conseguir rodar esse game, mano. Tudo bem que é um remaster recente e tudo mais, só que, mano,
muitas vezes você consegue ver uns microlags que atrapalham muito a sua jogatina. E se você parar pra pensar que por mais que seja um remaster, é um remaster de um game de 2004, a situação fica um pouco preocupante. Então não, isso daqui não é recomendado pra você jogar, tá ligado? Ele abre o negócio, ele funciona o negócio, só que ele deve estar rodando a, sei lá, uns 15 FPS, por aí. Se a gente tentar o GTA Vice City, lembrando que eu tô falando da versão remasterizada, a Definitive Edition, o clássico GTA Trilogy, ainda assim você encontra alguns microlags tentando jogar. Então, novamente, repito, não compre um Cobot P80, por mais que ele tenha 512 GB de memória interna, se você quer um celular para games, se você quer um celular gamer, ele é bem fraquinho, ele roda a interface sem dor de cabeça, entretanto, digamos que o Android é muito mais do que a interface. Digamos que eu nem tô abrindo um jogo super pesado aqui, hein? Convenhamos. Vamos atender essa ligação aqui. Léo. Esse daqui é o celular daquele cozinheiro que a gente dá cabo dele. Mas, novamente, não espere um celular gamer independente da quantidade de memória interna que você tem aqui. Com uma tela em 1080p rodando o Android 13.0, tem uma questão bem curiosa sobre esse celular, que é em relação ao esquema de updates que a gente simplesmente não sabe. Ele roda o Android 13, a gente não sabe se ele vai receber o 14, não sabe se a empresa vai atualizar. Seria interessante, seria, o Android 14 teve alguma novidade relevante em relação ao Android 13? Não teve, tá ligado? Já testei em vários celulares. Entretanto, seria uma parada interessante. Porém, ainda é uma situação muito vaga e a gente não sabe qual vai ser o esquema de updates desse novo P80 que eles relançaram. A gente não sabe se ele vai ser só uma versão com mais memória mesmo, ou se ele vai ter um tratamento especial, mas ainda assim, em pleno 2024, investir num produto sem suporte é algo questionável. Acho ele ruim? Não acho ele ruim. Eu já tirei fotos incríveis com a Google câmera Leica nesse celular, e ele pega certinho. Entretanto, tem uma situação meio questionável em relação a esses updates. A bateria dele tem 5.200 mAh, o que sinceramente eu achei bem interessante. Eu consigo utilizar esse celular aqui e conseguir umas 6, 7 horas de tela, dependendo do esquema de uso, inclusive eu consigo até mais. E um fato importante sobre esse produto é o zelo com os acessórios. Ele vem com fone de ouvido direto da caixa, uma capinha que normalmente é transparente, mas eu pintei ela com violeta genciana e deixei ela roxinha, somados a um carregador turbo de 18 watts. Ele tem 3 sensores de câmera, o principal é um GM2 da Samsung, o mesmo do Redmi Note 8 de 2019, se eu não me engano. O secundário é uma câmera macro e a última câmera é uma câmera depth, que é uma câmera de desfoque. Você consegue acessar todas as câmeras. Essa daqui é um exemplo da câmera macro, por exemplo, que você tira fotos mais próximas. Já essa daqui é a câmera principal dele, a câmera de 48 megapixels, e a câmera de desfoque só funciona quando você usa o modo retrato, que ela é utilizada para medir a profundidade de campo e borrar os locais certos para não errar o recorte, por exemplo. O pós-processamento do aplicativo padrão do celular é bem medíocre. A única coisa que salva aqui de fato é o suporte à Google Câmera. Inclusive a câmera macro, que é a câmera mais próxima, ela também funciona na Google Câmera Leica. Isso daqui é bem interessante. A biometria lateral desse celular funciona muito bem, é extremamente rápida. Então, num contexto geral, qual é a situação do novo Cobot P80 2024? A única mudança em relação ao modelo de 2023 foi literalmente na memória interna. Até essa diferença aqui nos sensores das câmeras que vocês estão vendo, eles não mudaram o design. Isso daqui fui eu que botei a lente do iPhone 15 Pro Max aqui, já que o original não tem esse aro prata, o que dá uma sensação ainda mais de fragilidade, por exemplo. No design original, o aro de câmera desse celular é totalmente preto e o aro é de plástico, saca? As lentes são bem menores do que as originais, dando muito um aspecto de algo falso, que eu consegui corrigir comprando e aplicando as lentes do iPhone 15 Pro Max. Afinal, já que é para parecer um iPhone e perder a identidade visual, ao menos que isso seja feito de uma forma correta. Então, no contexto geral, abreviando 100% esse vídeo, é um celular ruim? Não. Ele trava durante o uso da interface? Não. Quando que ele vai dar algum microlag? Quando você testar algum jogo que seja minimamente pesado. A biometria é boa? É. A bateria é boa? É. As câmeras são boas? Se você usar o aplicativo padrão, não. Se você usar a Google Câmera, você vai conseguir salvar porque o sensor é bom. Existe uma diferença entre o aplicativo e o pós-processamento do aplicativo e o sensor de câmera. Até a tela dele eu achei uma tela bem interessante, uma tela IPS 1080p, porém faltou uma coisa muito importante aqui, uma taxa de atualização acima dos 60 Hz, o que não seria impossível para a Cobot fazer, já que ela tem inúmeros celulares com 90 Hz, 120 Hz, então isso daqui eu achei
bem depressivo, por mais que as cores sejam interessantes, por mais que tenha uma resolução interessante e seja uma tela 20x1:9. Então mesmo depois dessa nova versão, o calcanhar de Aquiles desse celular segue sendo esse design que parece uma réplica de iPhone e o processador dele que é consideravelmente fraco. Não fraco para você digitar no seu WhatsApp ou no seu Telegram, mas fraco para você rodar os seus games. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil para alguém. E fui! Esse é o novo Cubot P80 de 512 GB com 8 GB de memória RAM. E aí? Curtiu o modelo? Curtiu a capacidade de memória dele? Não curtiu? Deixa sua opinião aí nos comentários, cara. Basicamente esse foi o vídeo de hoje. E fui! Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui.